Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um estudo da lição da Escola Sabatina. E hoje estamos começando o estudo de número 10, que tem como título Regras de Engajamento. Mas o que quer dizer as regras de engajamento já veremos, mas antes vamos fazer o que a gente faz tradicionalmente, que é iniciar o estudo da nossa lição com uma oração. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, obrigado porque mais uma vez estamos aqui para aprender um pouco mais sobre as suas palavras, que nós possamos ampliar nosso conhecimento, que nós possamos entender mais sobre Ti, a cada dia, a cada estudo da Sua palavra. Esteja conosco durante esse estudo, nos iluminando e nos abençoando. Tudo isso que eu peço, Ele suplica em nome de Jesus para sempre. Amém. Queria pedir para você, se você ainda não é inscrito nesse canal, que você se inscreva nesse canal, que você curta, compartilhe com as pessoas e deixe aqui seu comentário de onde você está nos assistindo, diga de onde você está nos assistindo, para a gente ter uma dimensão de onde esse trabalho está chegando. Também, se você tiver um pedido ou agradecimento, faça também, que estaremos orando e nos alegrando com as maravilhas que Deus tem derramado em suas vidas. A lição dessa semana tem como título Regras de Engajamento. E quando nós falamos sobre regras, o que vem a ser regras? Regras é coisas a ser seguidas, né? Eu vou fazer uma regra a respeito de tal coisa. Então, nós devemos seguir as regras, devemos seguir alguns princípios básicos para acontecer algumas coisas. E na lição dessa semana, eu vou falando sobre as regras de engajamento. Mas quais são esses engajamentos? É isso que nós vamos estudar aqui na lição de número 10. E aqui na lição de sábado, ela já começa falando sobre o conflito cósmico, que a gente já vem estudando desde a lição número 9 e agora aqui na lição 10 também. E o conflito cósmico, que a gente muitas vezes não entende, né? Mas é o conflito entre o bem e o mal, Satanás e os seus anjos contra os anjos do bem e Deus, existe a todo momento, desde lá do início do mundo até os dias de hoje. Mas como que Satanás atua nesses conflitos? As coisas começam muitas vezes pequenas, muitas vezes ali no início, coisas que às vezes a gente não dá tanto valor assim. Como, por exemplo, aqui vem falando sobre Elias, né? E aquela adoração de Baal. Elias sabia que aquelas pessoas estavam agindo errado, adorando outros deuses a não ser o nosso Deus, o nosso Deus, Criador do mundo, Criador do universo. Eles estavam adorando outros deuses. E aí Elias questiona, né, o poder daqueles deuses, pedindo que se aqueles deuses fossem tão poderosos como o nosso Deus é, que jogasse fogo do céu e queimasse todo aquele altar, aquelas pedras, aquelas coisas ali, aquele altar que estava ali sendo preparado, e aqueles deuses oravam, mas nada acontecia, porque os deuses deles não tinham o poder do nosso Deus. E para mostrar o poder do nosso Deus, Elias pediu que jogasse ali naqueles altares ali, que jogasse muita água, que encharcasse tudo aquilo ali, para ficar ainda mais difícil do fogo consumir. E Elias orou a Deus e falou: Deus, esse é o momento de você mostrar o seu poder. Essas pessoas precisam entender o seu poder. Derrama aqui o seu poder. E Deus ali jogou veio um fogo que queimou tudo, queimou não só aqueles altares, mas também as pedras, queimou tudo aquilo que estava ali ao redor, mostrando o poder de Deus. Ou seja, sabemos que Deus é um Deus todo-poderoso, sabemos que Deus pode todas as coisas, mas Deus, Ele não age com todo o seu poder. Por isso existem regras de engajamento, porque se Deus quisesse, Ele destruiria todo o mal desse mundo desde a sua raiz. Mas Deus não pode agir dessa maneira. E aqui na parte de domingo, diz sobre um anjo atrasado. Mas anjo se atrasa? Como assim um anjo atrasado? Desde quando que um anjo se atrasa? Nós nos atrasamos, né? Porque a gente procura fazer 1000 coisas, às vezes a gente quer dormir um pouco mais, quer descansar um pouco mais, às vezes a gente nos atrasamos por um compromisso, mas um anjo atrasado? Como que um anjo atrasa? Essa história do anjo atrasado é lá no livro de Daniel. Deus queria mandar uma mensagem para Daniel. E Deus mandou que o anjo levasse a mensagem para Daniel, mas o anjo atrasou 3 semanas para poder encontrar Daniel. Porque o anjo parou numa lanchonete para comer, para fazer uma coisinha? Não, o anjo estava em batalha. Outros seres não celestiais
não queriam que aquele anjo levasse a mensagem. E aquele anjo agora ele precisava batalhar com aqueles anjos para chegar até Daniel e levar a mensagem. E quando ele conseguiu vencer toda aquela batalha, ele conseguiu chegar a Daniel para levar a mensagem. Pelo poder que Deus tem, pelo poder que Deus exerce, ele poderia ter feito o quê? Quando Deus falou assim, leva essa mensagem a Daniel, ele podia dar feito isso, e a mensagem chegava a Daniel, na hora. Mas Deus, existem regras na limitação do poder de Deus, porque senão, se Deus fizesse da maneira como Ele quer, Ele destruiria Satanás desde o início, mas daí o que aconteceria com a gente? Nós teríamos pessoas, nós teríamos medo da atuação de Deus, nós teríamos temores a Deus, mas não por livre e espontânea vontade, não porque eu quero temer a Deus, mas pelo medo. Então Deus também não age como ele gostaria de agir, porque existem limitações no poder de Deus e também existem limitações no poder de Satanás, e é isso que nós vamos estudar ainda no decorrer da lição. Já estou adiantando até alguns pontos aqui. E nesse momento aqui, que esse anjo se atrasou, porque Daniel estava clamando naquele momento. É uma das histórias mais bonitas da Bíblia. Daniel estava clamando a Deus, mas por uma visão que ele teve, mas não por ele mesmo, mas ele estava clamando por nós. Sabe por quê? Porque aquela mensagem, aquele sonho que Daniel teve, sabe quando aquele sonho foi? Aquele sonho de Daniel não foi para os dias de Daniel, não foi para aquela época, mas foi para os dias de hoje. Daniel nem sabia direito o que estava acontecendo. E ele começou a clamar, não por ele, mas pelas pessoas. Ele começou a clamar por aquelas pessoas. Então Deus, quando um coração clama por outra pessoa, Deus está ali para agir. E esse anjo, atrasado, aparentemente, não estava atrasado porque ele quis atrasar, mas porque ele estava num conflito cósmico, num conflito entre anjos celestiais e anjos do mal, que queriam impedir de levar aquela mensagem até Daniel. E aqui na lição diz assim, para que o conflito cósmico possa acontecer, Deus não deve exercer todo o seu poder. O inimigo precisa receber alguma liberdade e poder autêntico, que não pode ser removido de maneira arbitrária. Lembra que nós falamos? Deus não pode fazer de maneira arbitrária, então Deus tem que fazer como? Tem que ter alguns limites na atuação do seu poder. Porque se Deus agisse da maneira como Ele quisesse, isso seria algo arbitrário e a gente temeria Deus, não por livre e espontânea vontade, mas por medo de Deus. Parece que dentro do conflito, ainda diz aqui na lição, parece que dentro do conflito cósmico existe alguns parâmetros aos quais até os anjos de Deus se submetem e que podemos chamar de regras de engajamento. Ou seja, o anjo de Deus, ele não conseguiu chegar até Daniel de uma vez por todas, mas ele teve ali um trâmite, ele teve ali uma batalha ali no mundo cósmico para poder chegar até Daniel. E para fechar aqui, na parte da lição de segunda-feira, diz assim, o Senhor trabalha apenas por meio do amor. Deus trabalha apenas por meio do amor. E o amor não por amor. Deus trabalha apenas por amor e não por imposição. O fundamento do governo de Deus age unicamente por seu amor, por meio do amor, de princípios que se originam do amor. Esse conceito nos ajuda a entender melhor o grande conflito, ou seja, Deus age pelo amor que Ele tem. Ele não age por impulso, Deus não age da maneira que Ele quer, mas Ele age pelo amor. E quando você age pelo amor, você é comedido, você não faz as coisas, você faz as coisas diferente. E diz aqui no final da lição, o Senhor trabalha apenas por amor, e o amor não por imposição, é o fundamento do seu governo, ou seja, Deus só age por amor. Deus vai agir por imposição, impondo as coisas a nós, mas Ele demonstra tudo como? Através do amor. Através do amor de Deus, que Ele age na nossa vida. Porque se Deus colocasse imposição na nossa vida, muitas vezes nós amaríamos a Deus não por amor também, mas por medo. E Deus quer o quê? Ele nos age com amor e quer que a gente retribua a Ele como? Pelo mesmo amor. Entrando aqui na parte de segunda-feira, vem como título o dragão do Apocalipse. Quem é o dragão do Apocalipse? Todos nós sabemos que o dragão do Apocalipse é quem? Satanás, né? E o dragão Satanás, não apenas aqui na lição, depois da primeira pergunta, diz assim, o dragão Satanás não apenas trava uma guerra contra o Senhor,
e seus servos, mas também é descrito como o líder que está por trás dos reinos terrestres, que perseguem o povo de Deus ao longo dos séculos. Ou seja, Satanás, ele lidera uma perseguição ao povo de Deus. Ele lidera uma perseguição contra aqueles que são seguidores de Deus. Por quê? Qual é o objetivo de Satanás? É acabar com o povo de Deus. É tirar as pessoas de Deus e levar para ele. E Satanás, ele tem pouco tempo nessa terra. Ele sabe que o tempo dele está acabando, o tempo dele está se cortando. Então ele tem pressa para tirar todos do poder de Deus, do convívio de Deus, e trazer para o seu convívio, e trazer para a perdição eterna. Para mostrar o quê? Que Deus estava errado e que Satanás estava certo. E diz mais aqui, quase no finalzinho da lição aqui, ó. Também existem limites claros para Satanás e seus agentes, incluindo limites de tempo. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, o que eu acabei de falar. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, então ele desce aqui nessa terra com muita fúria, porque ele quer rapidamente levar o maior número de pessoas para o seu lado possível, né? No fim, o último parágrafo aqui da lição diz assim, ó, no fim o Senhor triunfará. No final de tudo, Deus triunfará. E lhes enxugará os olhos de todas as lágrimas, ou seja, todos os sofrimentos, tudo que nós passamos aqui nessa terra, Deus vai nos enxugar as lágrimas, Deus vai nos confortar, nós seremos recompensados. Já não existirá mais morte, já não existirá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que verso lindo, né? Esse verso aqui é um verso maravilhoso para mostrar que muito em breve, a um piscar de olhos, não vai haver mais choro, nem pranto, nem dor, apenas coisas boas que virão, porque todas essas coisas nós vamos saber que já passaram. Isso é maravilhoso saber disso, e essa promessa que Deus nos deixa aqui para fechar a parte de segunda-feira. Entrando aqui na parte de terça-feira, que tem como título o caso de Jó. O caso de Jó, nós sabemos, Jó era quem? Jó era um homem temente a Deus. Jó era um fiel seguidor de Deus. Jó tinha muitas coisas, Jó tinha posses, Jó tinha empresa, Jó era um empresário de grande sucesso. Se Jó estivesse aqui nos dias de hoje, Jó seria aquela pessoa importante, que tinha um carro importante, que teria pessoas que abririam a porta para ele, poderia fazer o que ele quisesse, porque ele tinha muitas posses, ele tinha muito dinheiro, ele tinha uma família linda. E aí, sabe o que aconteceu? Deus fez uma reunião, Deus fez um concílio celestial, onde ali estava apenas todos os representantes de cada mundo, e Satanás estava ali no meio deles. Por que Satanás estava ali no meio deles? Satanás estava ali representando o quê? A terra. Desde quando o pecado entrou neste mundo, Satanás passou a ser o nosso representante. Satanás passou a ser representante do nosso mundo. E Satanás estava ali. E Deus falou para Satanás o quê? Você viu lá meu servo Jó? Fiel. E Satanás fez o quê? Mas claro, né, Deus? Ele é daquela maneira, ele é fiel pelas coisas que você concede a ele. Tira as coisas de Jó, tira tudo que Jó tem, para ver se Jó vai continuar sendo fiel, sendo um grande adorador a Deus. E Deus, ele conhece tudo, ele sabe de tudo, ele sabe das coisas, ele sabe tudo, e Deus sabia o coração de Jó, Deus conhecia o coração de Jó, ao ponto de falar assim, tudo bem, faça com Jó o que você quiser, exceto tira a sua vida. E Satanás veio aqui nessa terra e tentou Jó das coisas mais difíceis. Satanás tirou os seus bens, tirou a sua posse, tirou o seu poder. E para a gente é importante. Na terra, poder é importante. Satanás tirou tudo, o poder, os bens e principalmente, uma das coisas que eu vejo que mais difícil na história de Jó, os seus filhos. Gente, não sei se você que está me assistindo é pai, mas para nós que somos pais, a gente quer conquistar muitas coisas, a gente quer ter um carro novo, a gente quer ter um emprego bom, a gente quer ter um poder, a gente quer ser pessoas conhecidas, ser pessoas importantes na comunidade. Mas um pai que ama o seu filho verdadeiramente, ele trocaria tudo. Se o pai falasse assim, olha, é a vida do seu filho ou tudo que você tem, o pai daria tudo que ele tem pela vida do filho.
Mas Jó, ele não só perdeu tudo que ele tinha, mas ainda perdeu os seus filhos. E Jó continuou o quê? Sendo um fiel seguidor de Deus, uma pessoa temente a Deus. Deus colocou limite na atuação de Satanás na vida de Jó. Falou, você pode tirar tudo de Jó, menos a sua vida, porque Deus sabia que Jó seria fiel, que Jó não vacilaria em nenhum momento. E a única maneira que Satanás teria para poder acabar com tudo era tirando a vida de Jó. E Deus não permitiu que Satanás tirasse a vida de Jó, porque, como nós falamos aqui na lição, as regras de engajamento, tudo tem uma limitação no poder de atuação entre o bem e o mal. Entendeu? Deus deixou Satanás chegar ao máximo que ele poderia para provar que Jó não cairia em pecado, mas ao mesmo tempo Deus colocou uma limitação, né? E aqui diz assim, ó, na lição: enquanto o Senhor diz a Jó que era íntegro, temente, reto a Deus, Satanás afirma que Jó temia a Deus apenas porque ele o protegia, como eu falei anteriormente. Essa era uma das acusações contra o caráter de Jó. Satanás alegava ser injusto que Deus protege Jó e por isso tornava impossível que ele provasse suas afirmações. Então Deus permitiu que Satanás fosse até Jó, fizesse tirasse todas as coisas de Jó, mas Deus colocou uma limitação, que era qual a limitação? Que a vida de Jó que deveria ser preservada. Satanás trouxe calamidade contra a família de Jó, mas o patriarca continuou a bendizer o quê? O nome do Senhor, mostrando que as acusações de Satanás eram falsas, ou seja, Jó mostrou para que todas aquelas acusações que Satanás tinha contra ele, de que ele só adorava a Deus por causa das coisas que ele tinha, dos filhos, da família e dos bens, do poder, foi tudo por terra quando Jó continuou adorando a Deus, bendizendo o nome de Deus. E agora eu faço uma pergunta para você. Como está a sua vida hoje? Se fosse tirado de você o que você mais ama, se fosse tirado de você o seu carro, que você ama, o seu posse, o seu trabalho, o seu poder e principalmente os seus filhos, você acusaria Deus? Você chegaria em Deus e falaria assim, Deus, e aí? Por que você fez isso comigo? Porque nós como cristãos, nós como seres humanos, temos a tendência de sempre querer achar um culpado para as coisas, para as dificuldades da nossa vida. E se na sua vida começasse a ser tirado tudo, o seu trabalho, o seu poder, os seus filhos, você ficar sem nada, você ainda continuaria sendo temente a Deus? Você ainda continuaria adorando a Deus da mesma maneira? Ou você ia querer colocar a culpa em Deus? Falar, Deus, mas onde você estava que tudo isso aconteceu? Por que você não me ajudou? Por que você não preservou a vida dos meus filhos? Por que você não preservou o meu trabalho? Sabe, às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam para que você também possa mostrar, não para Satanás, mas para as pessoas em sua volta, o amor de Deus. Até nas coisas ruins, até nos piores momentos, nós devemos mostrar o amor de Deus para as pessoas, porque às vezes, quando você está lá, ao seu ver, é um momento horrível e difícil, é a oportunidade que você tem, às vezes, de mostrar a Deus para outras pessoas. Já parou para pensar nisso? E aqui na parte de quarta-feira, vem falando sobre o príncipe temporário deste mundo. Quem que é o príncipe temporário deste mundo? É Satanás. Satanás ele é o príncipe deste mundo. Desde quando Satanás é o príncipe deste mundo? Desde quando o pecado entrou aqui no mundo. Satanás se tomou posse desse mundo, tanto é que quando teve lá no caso de Jó, aquela reunião onde os seres celestiais estavam lá naquele concílio, Satanás estava lá justamente, por quê? Porque Satanás estava lá representando a terra. Mas por que ele é o príncipe temporário? Porque o poder dele como príncipe nessa terra é temporário. Em breve, Satanás, Deus vai acabar com Satanás. E Satanás aqui como príncipe temporário nessa terra, existem regras de engajamento. E essas regras é Deus limitando o poder de Satanás aqui nessa terra, como príncipe da maldade, príncipe temporário, uma pessoa que
que está aqui para praticar o mal, para acabar com os seres humanos. Então Deus coloca limites de regras de engajamento para que Satanás atue, mas não de maneira do que ele poderia, acima do que os seres humanos poderiam suportar. Essas regras nos ajudam a estabelecermos critérios de que nada vai ser ultrapassado dos limites, nem de Satanás e nem de Deus. Porque Deus também tem as regras para ele, porque Deus é todo poderoso, ele tem muito poder, mas ao mesmo tempo que ele tem muito poder, ele tem que limitar o seu poder para não ser um Deus injusto. Então, por isso que Satanás está aqui nessa terra como príncipe temporário. E diz aqui no início da lição, diz assim, ó, essas regras limitam não apenas as ações do inimigo, né, as regras de engajamento, elas não limitam apenas as ações do inimigo, mas também a ação de Deus para eliminar e reduzir o mal que está sob jurisdição do inimigo. Ou seja, tanto para Deus quanto para Satanás, essas regras de engajamento, elas existem justamente para que Deus não haja maior do que ele devia exercer, né? Porque o Deus é todo poderoso, ele podia acabar com qualquer coisa, mas ele não pode fazer isso, justamente por causa das regras de engajamento, e Satanás também tem o seu limite na sua atuação. E já que entrando na parte de quinta-feira, que diz assim, limites e regras. Bem falando sobre na parte de quinta-feira, sobre limites e regras, porque Satanás, ele tenta mostrar o tempo todo que Deus é um Deus injusto, é um Deus ditador, que Deus impõe as coisas, que Deus age de maneira como Ele quer agir, e não que nós somos seres livres para fazer escolhas. Então é isso que Satanás está o tempo todo tentando demonstrar, mas ao mesmo tempo Deus não pode chegar e acabar com tudo, ou não deixar Satanás falar isso. Por quê? A partir do Satanás começa a acusar Deus, que Deus é um Deus injusto, que Deus é um Deus de imposição, que Deus é um Deus, não é um Deus de amor. Daí Deus vai lá e cala Satanás. Deus vai lá e não deixa Satanás falar essas coisas. Deus, nesse momento, estaria agindo imparcialmente. Então Deus tem que deixar Satanás falar, e ele tem que demonstrar, através das suas atitudes, dos seus atos, do seu amor, ao contrário do que Satanás vem falando sobre ele. Então, existe nesse conflito cósmico regras, limites e regras, limite para tudo. Apesar de Deus permitir que Satanás chegue até certo ponto, acusando, falando algumas coisas a respeito de Deus, mas Deus também limita a atuação de Satanás, né? E também Deus limita a sua própria atuação, porque senão Deus acabaria com tudo, acabaria com Satanás. E se você for pensar bem, em tudo na vida existem regras e limites. Até quando dois países resolvem entrar em guerra, tem ali os limites também. Às vezes um país ele é muito mais poderoso do que o outro, mas ele não pode usar toda a sua força justamente por causa daqueles limites e regras que existem entre aquele conflito. Porque senão, se um país vai lá e destrói o outro de uma forma muito forte, exagerada, ele vai ter matado pessoas inocentes, crianças, seria um genocida, né? Então, tudo isso acaba tendo regras. Até numa guerra entre dois países existem regras, existe limite para algumas atuações e algumas coisas, justamente para proteger aquelas pessoas, o cidadão de bem, aquelas pessoas, os civis que moram naquela região. Então existe regra. E também no poder divino, no conflito cósmico entre Deus e Satanás, também existe regra de limitação, tanto de Satanás, na atuação de Satanás, como também no poder de Deus, porque o poder de Deus é tão grande que se Deus fizesse isso, acabaria com tudo, destruiria tudo, mas ele não pode fazer isso porque existem regras e limites para cada coisa. Mas um dia vai chegar um momento em que Deus vai destruir tudo, vai acabar com tudo. E por isso que nós falamos ali no dia anterior de quarta-feira que Satanás é um príncipe temporário deste mundo. Por quê? A qualquer momento vai acabar tudo e não vai existir mais nem mundo para Satanás tentar. Porque nós vamos ser levados para uma nova casa, um novo lar, e eu quero estar lá. E você? Você também quer estar lá? Se você quer estar lá, você tem que vencer esse conflito cósmico que existe aqui na Terra.
onde Satanás está o tempo todo querendo te tentar, onde Satanás está o tempo todo querendo provar a sua fé em Deus. E aí, você vai resistir à tentação de Satanás? Você vai ser forte como Jó? Ou você vai começar a acusar a Deus de coisas que estão acontecendo na sua vida? Entrando aqui na parte de sexta-feira, já para fazer o fechamento, começo lendo aqui no primeiro parágrafo, diz assim, ó: o homem caído é legítimo prisioneiro de Satanás. Unicamente Deus é capaz de limitar o poder do maligno, ou seja, todos nós estamos aqui nessa terra prisioneiros de Satanás. Todos nós estamos aqui neste mundo com Satanás, tendo total liberdade para chegar em nós e trazer maldades para a gente, né? O tempo todo Satanás ele tem o poder de atuação na minha e na sua vida. A gente não está blindado por Deus sobre as tentações de Satanás. Deus poderia blindar a gente e Satanás não conseguir me tentar nem te tentar, mas Deus não pode fazer isso. Então nós estamos a todo momento abertos às tentações de Satanás. E como que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho que me preparar. Eu tenho que estar preparado. Por quê? Quando as tentações, Deus não pode me blindar sobre as tentações de Satanás. Mas o que Deus pode fazer? Ele pode me dar forças para vencer as tentações de Satanás. Mas como que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que me blindar, eu tenho que me proteger através do amor de Deus. Eu tenho que me aproximar de Deus. Eu tenho que estar mais próximo de Deus. Eu tenho que estar junto com Deus. E a partir desse momento que eu tenho uma comunhão, uma fé e uma dedicação e estou próximo de Deus, Deus ao mesmo tempo ele está me blindando para as coisas ruins que Satanás quer trazer para a minha vida. Deus permitiu que Satanás agisse sobre Jó até certo limite, né? Não permitindo que tirasse a vida de Jó. Mas Deus permitiu que muitas coisas ruins acontecessem a Jó, para que Jó pudesse mostrar o seu amor e o seu caráter. Então, se às vezes coisas ruins estão vindo sobre mim ou sobre você, não quer dizer que Deus não está aí. Não quer dizer que Deus não está do seu lado. Não quer dizer que Deus não te ama, mas às vezes é uma provação que você está passando para você vencer algo lá na frente melhor, ou para que você tenha forças para conseguir algo maior. Às vezes você cair um tombo, não é o fim do mundo, às vezes você está se fortalecendo para algo maior que está por vir, né? E isso que tem acontecido. Então como que eu tenho que estar? Eu tenho que estar preparado, porque aqui nessa terra nós estamos sujeitos a tudo ao poder do maligno, mas eu tenho que estar preparado para poder vencer. E como que eu vou estar preparado? Com Deus. Se você estiver com Deus, você está preparadíssimo para vencer as tentações do inimigo, para vencer as provações que Satanás pode jogar sobre a sua vida, lançar sobre a sua vida. Vamos orar para terminar, para encerrar o estudo dessa semana? Senhor Jesus, obrigado porque mais uma vez estamos estudando sobre as suas palavras. Mais uma vez vemos o seu amor. Mais uma vez vemos como que você pensou em tudo. Mesmo você tendo o poder de acabar com o mal, mesmo você tendo o poder de acabar com Satanás, você não faz isso para nos mostrar o seu amor. Porque você é um Deus de amor e não um Deus de imposição. Você é um Deus que ama e não impõe e não faz a sua própria vontade, mas sim se nos dá liberdade de escolha. E por essa liberdade de escolha que nós temos hoje um mundo de pecado. Mas que este mundo vai acabar em breve quando você voltar. E eu quero estar aí contigo. Então me ajude, me dê forças para estar contigo no céu. Tudo isso que eu lhe peço hoje, rogo e suplico, em nome de Jesus, para sempre. Amém. Eu vou pedir mais uma vez que você compartilhe esse vídeo, que você curta se você não é inscrito, se inscreva nesse canal e compartilhe com o maior número de pessoas possível, porque assim você está levando a palavra de Deus para outras pessoas. Uma boa semana para você, até o próximo estudo da lição da Escola Sabatina. Fiquem com Deus.